Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Deja, faço parte do time de carreiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, do nosso papo. Essa edição que a gente vem trazendo aí várias cores diferentes, muitas das cores que vocês trazem para a gente, ao longo das edições. E essa edição está mais do que especial. Vamos falar um pouco da Semana Sustentabilidade. Então, temos convidados incríveis aqui com vocês. Então, acompanhem a gente. Fiquem ligados, fiquem até o final, porque vamos ter sorteio de brindes, vamos ter lista de presença, tá valendo horas AC, que eu sei que todo mundo precisa. Então, acompanhem a gente até o final. Falem, dividam com a gente a percepção de vocês nos comentários. É muito importante também a participação de vocês. E para a gente poder começar, quando a gente fala da Semana Sustentabilidade, o nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre hoje, é carreiras com propósito, o futuro é sustentável. É a gente poder pensar sobre, para além, quando a gente fala assim, sustentabilidade, todo mundo sempre pensa no meio ambiente. Só que o trabalho também é sustentável. Então, como a gente consegue trazer esse tema, debater um pouco sobre isso, sobre como a gente consegue aí olhar para o futuro, olhar para o trabalho de uma forma mais sustentável. E para a gente pensar, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2030, mais de 400 milhões de empregos podem ser criados em setores verdes e sustentáveis. Isso mostra que o futuro do trabalho não está apenas em tecnologia, mas em soluções que impactem positivamente pessoas, comunidades, que impactem a gente. Já pararam para pensar sobre isso? Então, para poder compor a nossa mesa, que obviamente esse assunto não vai ser tocado por mim sozinho, temos convidados incríveis hoje. Então, nossa primeira convidada aqui é Renata Ávila, nossa coordenadora de SD. Renata, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite e dividir com a gente esse tema super importante. Se apresenta um pouco para o pessoal. Oi, pessoal. Obrigada, Deja, por estar aqui nesse papo tão interessante, Um assunto que ele é tão novo e, ao mesmo tempo, tão importante para as nossas carreiras, para as novas carreiras que virão, Como você mesmo disse, no futuro, muitas carreiras que a gente conhece não vão mais existir e muitas outras vão surgindo. Eu sou Renata Ávila, então eu sou formada em Engenharia Florestal, eu possuo mestrado e doutorado em Ciências Florestais. Minha trajetória foi muito na parte de meio ambiente e aí foi quando mudou uma chavinha na minha cabeça que eu pensei e falei, cara, não é só o meio ambiente, Então a gente tem a questão social, a gente tem toda uma questão da nossa comunidade e eu pensei como eu poderia transformar e ajudar melhor para um futuro, não só pensando no meio ambiente, mas também pensando na parte sustentável. E foi quando eu mudei de carreira e fui para a área de sustentabilidade. E hoje em dia estou, como você disse, coordenadora de SD na Edux e estou muito feliz. Eu acho que eu realmente encontrei o meu propósito. E é importante, o que você trouxe para a gente de propósito. A gente vai falar muito sobre isso. O quanto é importante a gente fazer a gente ter um propósito. A carreira ela vai muito além do que a gente só ter a profissão, só estar ali sentado, mas o que nos move, o que realmente é aquilo que faz a gente levantar todo dia, seguir, o que move a gente para querer alcançar cada vez mais coisas. E para trazer, para compor também, muito importante, convidado muito especial. João, você consegue ouvir a gente? Sim. Obrigado, Deja. Super prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Que bom, muito bom estar com você. Se apresenta para o pessoal. É importante, gente. João é um super parceiro nosso da L'Oréal. É incrível, vamos ter outros eventos com a L'Oréal, gente. Então fica acompanhando a gente. Mas, João, se apresente. Claro. Bom, gente, super obrigado pelo convite mais uma vez. Seguindo um pouco da trajetória, há 12 anos no mercado profissional, sempre vinculado também à área de meio ambiente, sustentabilidade, agenda de ESG. Hoje eu estou como analista de sustentabilidade e responsabilidade corporativa no Grupo L'Oréal, há 8 anos já dentro do Grupo L'Oréal. Então, começando minha trajetória desde o estágio, dentro de projetos de sustentabilidade, olhando mais na parte verde da sustentabilidade para projetos, e andando também por 5 anos ali dentro do setor de pesquisa e inovação, olhando para a parte de sustentabilidade e meio ambiente nessa área de pesquisa e inovação da L'Oréal, e há 2 anos compondo a área de responsabilidade corporativa, direitos humanos e sustentabilidade do grupo, olhando de fato como a gente impacta as comunidades no entorno, como a gente constrói essa estratégia de sustentabilidade, como é que faz um link 360, com os valores da empresa e com o que a gente quer transformar na sociedade como um todo. Então, aí, já nessa trajetória, criando a beleza que move o mundo.
Cara, muito bom ter você com a gente. Obrigado por ter aceito. Obrigado por compartilhar, né, uma grande trajetória. E bacana porque você veio, como você falou, você iniciou como estagiário. Isso é muito importante para a gente, quando fala de propósito, fala sobre carreira. O estágio, na maioria das vezes, é o primeiro passo que vai fazer com que, com certeza, todo mundo que está ouvindo a gente, está acompanhando a gente, os nossos estudantes, adentrem, né, deem o primeiro passo realmente para começar algo. Né, dentro daquela carreira que eles querem construir, dentro do curso. Então é muito importante procurarem estágios na área de vocês, entenderem, mergulharem, né, um pouco mais para poder entender e construir um legado a partir dali. E aí, trazendo, obviamente, algumas perguntas para vocês, eu queria saber o que significa para vocês uma carreira com propósito? Para você, Rê, o que é uma carreira com propósito? Bom, eu acredito que a carreira com propósito é você conseguir alinhar os valores que você tem na sua vida com fazer o bem para a sociedade, contribuir, trazer um impacto positivo para a sociedade, para o meio ambiente. Eu acho que o propósito está aí, né? Em se sentir pertencente e saber que o que você faz está realmente mudando o mundo e as vidas das pessoas. Gente, maravilhoso. Acho que não dá nem para complementar sobre isso. João, compõe para a gente, para você. Aqui. Eu acho que é aquilo que se alinha com nossos valores pessoais, né? Aquilo que movimenta a nossa bússola interna, né? Aquilo que faz com que a gente levante da cama todo dia de manhã e saia para o trabalho, então se conecte ali, quem está num regime remoto, né? O que faça a gente ter ali aquela gana de levantar e mudar e agir, né? Então, uma carreira construída com propósito é aquilo que se alinha com o que a gente quer transformar no mundo, né? Com como a gente faz das nossas fronteiras para fora, né? Saindo do nosso benefício pessoal ali, mas também olhando para a comunidade no entorno, para fora da nossa casa, para fora do nosso ser. Então, aquilo que complementa a gente também dessa forma e faz com que tenha resultados positivos para a transformação do mundo, transformação da sociedade, transformação da onde você esteja. Eu acho que isso é muito vinculado à carreira com propósito, né? O que movimenta a gente, o que faz a gente agir. Sim, isso é incrível pensar. E eu deixo para o pessoal de casa o que movimenta vocês. Né? Coloquem aqui pra gente o que movimenta vocês, o que faz, pegando tudo que eles falaram, o que faz, né? A gente levantar todo dia, o que a gente está fazendo para além da gente mesmo, o que a gente está fazendo olhando para o entorno. Então fica aí o questionamento para vocês. Obviamente temos outras perguntas, e aí o João trouxe um ponto, né? E eu queria que você continuasse, João. Você vê se tem diferença entre um propósito pessoal e um propósito organizacional? Que às vezes a gente vai falar assim, o que eu tenho de propósito de vida não está muito alinhado com o propósito da empresa. É possível alinhar esses dois? Olha, respondendo, vamos dividir em duas partes. Eu acho que tem uma resposta bem pragmática, né, que de fato existe a diferença entre propósito pessoal e propósito organizacional. Eu acho que saindo um pouco de um viés utópico, a pessoa ela pode estar atuando numa carreira que de fato ela não vincula 100% ao propósito pessoal dela. E está tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas agora, indo para uma outra parte dessa resposta, é quando a gente alinha o nosso propósito pessoal com o propósito organizacional, ou seja, quando a gente tem os valores que se somam ali, né, que eles têm interseção entre a empresa que eu estou trabalhando e o que eu acredito, né, claro que tem benefícios muito maiores. Então, a gente acorda mais disposto, a gente tem mais vontade de fazer a mudança, a gente se engaja mais, a nossa saúde mental também é diferente, a gente fica mais animado, então acho que esses são os grandes benefícios. E como é que a gente pode alinhar os dois? Num cenário, por exemplo, onde de fato tem algumas diferenças. É sempre procurar fazer a diferença e tentar transformar a organização de dentro para fora. A gente tem milhões de empresas no mundo que têm seus diferentes valores organizacionais. Então, e a maioria das empresas são feitas de pessoas. Então, quando a gente tem ali um agente de transformação interno, por que não a gente pode mudar um pouco a cultura organizacional da empresa também? É a gente se identificar como um ente capaz, um recurso capaz de mudar essa cultura organizacional também. Então, a gente acreditar que o nosso propósito também pode agir em prol de um propósito organizacional. Então, aí que eu acho que a gente pode alinhar os dois. E quando eles já naturalmente se combinam, aí a gente se potencializa ainda mais. Então, nossa carreira é potencializada, nosso bem-estar é potencializado. Então, acho que esse é o melhor dos cenários possíveis. Sim, e é incrível, e é um outro que você falou, né, de o quanto hoje, né, o quanto hoje vocês também estão sendo agentes transformadores, né, então não basta só a gente olhar e falar, eu tenho um propósito, e meu propósito não está alinhado, e como você alinha?
como você faz? Fica aí a provocação para vocês. Rê, e para você? Concordo completamente com tudo que o João falou. E assim, eu acredito que é muito isso, né? Eu acredito que a gente sempre tem que buscar realmente o que a gente gosta de fazer, o que a gente acredita naquilo que a gente faz. Então, assim, o primeiro passo é a gente acreditar no que faz, buscar fazer o que a gente gosta, o que deixa a gente feliz mesmo. Acredito que isso faz a gente acordar melhor, a gente ter vontade de trabalhar e, como o João falou, ser o agente da transformação mesmo, né? É engraçado que o João falou isso e na Edux a gente tem um programa que a gente criou esse ano que chama Agentes da Transformação, porque a gente entende que a sustentabilidade ela é transversal a todas as áreas. E aí a gente criou, então, esse programa que é para alinhar os valores e a missão da Edux e levar isso para todo mundo, para os nossos docentes, para os nossos alunos, para os nossos colaboradores, e com isso fazer com que cada pessoa se sinta pertencente e sinta que deve ser, sim, um agente da transformação, de sustentabilidade, não só para a nossa empresa como um todo, mas para o mundo, né? Então, a ideia desse programa é muito isso do que o João falou. Conseguir mostrar o que é sustentabilidade e como cada pessoa, cada indivíduo consegue ser esse agente e transformar realmente o mundo e ali a empresa, o universo que está. E aí, o quanto é importante, né, a gente entender, a gente não é discurso alinhado, mas é propósito. Quando a gente fala de propósitos estarem alinhados, aquilo faz sentido pra gente, a pergunta que fica para vocês é quantos de nós hoje somos até agentes transformadores e a gente não sabe. Então, vamos parar, vamos refletir o quanto a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia e aqueles que não conseguem trazer, como a gente consegue fazer isso. A ideia do papo não é só a gente trazer a reflexão, mas quais são as ações que podem surgir através disso. E para quem faz, compartilha com a gente aqui, porque assim a gente consegue mobilizar outras pessoas que ainda não fazem e tem essa oportunidade. Eu não sei o que fazer. Bacana, questiona, pergunta, procura na unidade de vocês, né, onde vocês estão estudando, no polo de vocês, se tem uma área, se tem um focal de sustentabilidade, que, se eu não me engano, e aí trazendo aqui o ponto, né, para Rê, a gente tem focar de sustentabilidade em algumas unidades, então procurem, saibam, interajam, tragam isso. Então, para aqueles que já fazem, coloca aqui para gente qual é a experiência que vocês estão fazendo, como vocês estão transformando a sociedade e transformando, né, o mundo, porque não basta só a gente olhar e falar assim, estou transformando o mundo em ações gigantes. A gente transforma o mundo em pequenas ações diárias. Então, para a gente poder continuar, e aí eu trago uma pergunta para você, Rê. Quais são as práticas de ESG que estão transformando o setor educacional? Bom, eu acredito que, assim, sustentabilidade e educação tem tudo a ver, né? Sustentabilidade é basicamente você fazer os processos, as ações que você já faz e de forma mais eficiente, gastando menos recursos. Então, eu acredito que, né, na parte do setor educacional vai muito nisso, né? A gente sempre se preocupa qual profissional a gente quer deixar para o mundo, né? E aí, pensando muito nisso, a gente tem trazido trilhas para os nossos alunos, para os nossos colaboradores. A gente está criando uma trilha agora de ESG para fazer parte da grade curricular de todos os nossos alunos, para que cada um consiga entender o que é sustentabilidade, que sustentabilidade não é só meio ambiente, mas trazendo um pouco para os nossos campos as nossas práticas ambientais que a gente tem feito. Então, eu acredito que vem muito do transformar a questão de energia, trazer mais energias renováveis para dentro dos nossos campos, questão de resíduos, então melhorar a nossa gestão de resíduos sólidos, melhorar a nossa quantidade e os nossos índices de reciclagem dentro das unidades. Passando um pouco para a parte social, a gente tem que trazer a parte do voluntariado, trazer a nossa comunidade para dentro das nossas universidades. Então, assim, não é só a questão dos nossos alunos em si. A gente tem em diversas unidades atendimento gratuito para a população, para a comunidade. Eu acredito que dessa forma a gente alinha, sabe, a sustentabilidade e o setor de educação. E o ponto principal que eu acredito é o engajamento, né? É a educação que forma todos os profissionais. Então, a gente precisa que nossos alunos, que nossos docentes, que todo mundo esteja engajado nessa causa, que entenda o que é e, a partir disso, a gente comece a trazer realmente para a prática e para a ação. Eu acho que vai muito nesse sentido. Gente, maravilhoso. Gente, volto a fazer o questionamento para vocês. O que estamos fazendo com essas informações? E aí, João, como o ESG influencia, olhando aí para o cenário da L'Oréal,
como que essa questão do ESG influencia no processo, dentro da própria empresa, nessa relação? Conta pra gente. Eu vou pensar aqui, começando a minha resposta, pensando um pouquinho o que a Rê falou na resposta dela, há umas 2 respostas atrás, né? Então, hoje na L'Oréal, a sustentabilidade ela é transversa a todas as áreas. Então, vai desde a concepção dos nossos produtos, né, no nosso centro de pesquisa, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, até o nosso time que organiza a entrega dos produtos para os clientes, para os consumidores, né? Então, todas as áreas a gente tem um conceito, uma pessoa, uma estratégia, um objetivo vinculado à agenda de ESG. Ou seja, ESG está 100% integrado dentro da estratégia da L'Oréal, né, do DNA da L'Oréal. Então, é dessa forma que é influenciado os processos de recrutamento. Então, o profissional que fizer um processo seletivo na L'Oréal, quiser entrar na L'Oréal, então já, de fato, tem que ter ali um pouco do conhecimento de ESG, de fato, mesmo que não seja uma pessoa, uma área vinculada à sustentabilidade diretamente, porque a sustentabilidade é transversa na L'Oréal. Então, dessa forma, a gente traz a ESG para dentro e também nos processos seletivos, como o ESG não fala só sobre sustentabilidade verde, projetos, né, de meio ambiente, fala sobre como a gente consegue integrar a comunidade também dentro desses processos. E aí se destaca o nosso programa L'Oréal for Youth, né, que é um programa vinculado à entrada de profissionais, né, o primeiro emprego, né, através da L'Oréal. Então, de busca, capacitação nas comunidades, né, na comunidade do entorno, fornecimento de workshops. Então, a gente capacitando o nosso ecossistema ali social também, para que, de fato, a gente possa oferecer possibilidade de entrada também na L'Oréal nesse sentido. Então, isso está alinhado a toda uma estratégia de ESG, né, que o nosso programa de sustentabilidade é o L'Oréal para o futuro. Então, o L'Oréal for Youth, ele entra também dentro dessa estratégia do L'Oréal para o futuro, com impacto nas comunidades e também acesso a primeiro emprego, por exemplo. Caramba, várias iniciativas importantes, interessantes. E o quanto, né, a gente está falando desse processo, da preocupação da gente ter uma forma integrada, né, de ESG. Não é? Então, a gente consegue tangibilizar, gente, que efetivamente não é só meio ambiente, mas é o quanto a gente consegue fazer que a sustentabilidade seja tratada em todos os âmbitos, né? E aí, Rê, trazendo essa questão, como que os estudantes, né, e futuros profissionais podem se preparar para trabalhar em empresas que valorizam ESG? Eu acho que o primeiro ponto é o engajamento, né? É buscar a informação. Então, estude sobre o que é a diferença do que é ESG, do que é sustentabilidade, vá atrás de trilhas, de programas, de projetos. Eu acho que tem muita questão da resiliência do profissional, assim. A gente sente uma falta bastante de profissionais que entendam indicadores de sustentabilidade, né? Porque, assim, ESG, sustentabilidade, não é só você fazer, é também você mostrar que realmente aquilo está fazendo efeito. Então, assim, o profissional é importante ele saber sobre esses indicadores, ele tem que saber conversar com outras pessoas, porque é muito isso, né? Como é algo transversal, então você vai fazer um relatório de sustentabilidade, você vai precisar ter uma boa relação interpessoal com as outras pessoas, então, e se engajar na causa, né? Eu acho que o principal é o que a gente está falando desde o início, né? O propósito. Então, ele tem que realmente ele tem que acreditar naquilo que ele faz, naquilo que a empresa faz e se engajar, e ir atrás. Eu acho que vai muito por aí. Bacana. E quais competências, quando a gente pensa nessa questão de você falar da preparação, é importante trazer essa parte técnica, mas quando a gente fala também da comunicação, de saber lidar com outras áreas, de interligar essas outras áreas, né? Porque ESG é transversal, quais competências você acha também socioemocionais que se destacam para um profissional nesse cenário? Eu acho que primeiro tem que ser um profissional resiliente. Eu acredito que ele tem que ser um profissional que se preocupa com as outras pessoas e não só com ele mesmo. Então, assim, se preocupa com a empresa como um todo, que saiba ouvir as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso vai muito disso. Pensar e se colocar muito no lugar dos outros também, da empresa como um todo. Não pode ser uma pessoa egoísta, porque aí isso não tem nada a ver mesmo com sustentabilidade. Verdade. Então, eu acho que é muito nisso, né? Eu acho que é a pessoa que realmente se preocupa com os outros e com o ambiente que ele está ali vivendo, saber ouvir as outras
outras pessoas, né? Aquele negócio ouvir mais do que falar, prestar atenção no outro, ter capacidade de se colocar no lugar do outro, enxergar o outro também. Eu acho que isso é essencial para quem vai trabalhar nessa área. Com certeza. E aí, trazendo o ponto, né, pro João, pegando esse gancho, né, do que você trouxe, João, quais carreiras emergem dentro de uma multinacional comprometida com a sustentabilidade e inovação? A L'Oréal é uma empresa gigante, uma multinacional, e ela tem muito isso vivo, né? Pelo que você trouxe pra gente, pelo que a gente também consegue pesquisar, saber. Então, mas quais carreiras você acredita que podem emergir através disso? Como eu falei antes, ela está transversa a toda a nossa estrutura. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um cientista que está no nosso centro de pesquisa fazendo uma fórmula, é uma carreira que emerge ali vinculada à prática sustentável, porque quando a gente pensa em matérias-primas mais sustentáveis, fórmulas mais sustentáveis, então é um profissional que vai fazer uma pesquisa voltada para como ele consegue aplicar dentro dali do seu escopo de formulações, né, algo mais sustentável, né, um produto mais sustentável. Né? Mas aí, como a Rê falou também, a sustentabilidade ela vem para produzir cada vez mais dados. Então, a gente precisa de profissionais que saibam interpretar dados, tenham capacidade crítica também de analisar esses dados e transformar em projetos, em ações concretas, né? Então, e também profissionais que tenham um relacional muito positivo. Então, é o que a gente chama de soft skill, né? Então, que a gente consiga, de fato, levar a sustentabilidade, que ninguém faz sozinho a sustentabilidade. A sustentabilidade é feita por um coletivo, né, de times, de áreas, de pessoas. Então, saiba como capitanear todos esses recursos que estão voltados para a sustentabilidade para a gente mover uma empresa grande, por exemplo, num resultado positivo em direção à sustentabilidade. Mas aí a gente vê na L'Oréal, como exemplo, por exemplo, trazendo vários profissionais e várias áreas diferentes que profissionais vinculados à sustentabilidade podem emergir, né? Na questão de logística, como a gente consegue pensar em novas formas de transportar mais sustentável, né? Análise de relatórios para entregar um resultado mais sustentável. Então, a gente vê toda uma estrutura completa da L'Oréal voltada para a sustentabilidade. Então, várias cadeias profissionais diferentes estão vinculadas a essa estrutura de sustentabilidade. Maravilha. E trazendo para os nossos alunos, né, o que é muito importante, como você estava falando sobre essa questão da transversalidade da sustentabilidade e da preparação, do surgimento de novos profissionais, que tipo de candidato, quando a gente olha para os processos, se destaca quando a gente fala de impacto e propósito? Né? Quais são os tipos de candidato que conseguem se destacar mais quando a gente pensa, né, nessa questão de dados, de comunicação, de ter uma soft skill mais alinhada? É super importante o candidato, quando for fazer um processo, ele está antenado no que a empresa acredita, no que a empresa divulga, em como ela se porta ali nas comunicações que faz. Então, claro, primeiro para identificar se o seu valor ele está condizente também com o valor da empresa, se tem essa sinergia. E também num processo, quando tem essa sinergia, é super bom que o candidato fale um pouco, se mostre antenado também ao que a empresa pratica, o que a empresa faz, para de fato sinalizar ali para o recrutador, né, que ele possui uma sinergia, né, com os valores da empresa. Então, o primeiro ponto é ter essa conexão de valores pessoais, de propósitos pessoais com o propósito organizacional. Isso se destaca 100% de processos seletivos. Né? E, de fato, ter o fit ali com a cultura da empresa também, claro, tem um fit ali de experiências, né? Mas uma coisa que é certa na L'Oréal é que, de fato, o que conta mais é uma sinergia e um fit que você tem com toda a cultura organizacional e os propósitos organizacionais do que, de fato, ali sua trajetória de formação. Tá? Então, isso é uma característica que se destaca muito na L'Oréal, então é uma dica que eu dou nesse sentido. Então, gente, ó, anotem, aproveitem, fica aí a dica. Então, se preparem, é super importante, acompanhem os processos da L'Oréal, são programas realmente incríveis. Então, a gente consegue aí trazer várias oportunidades para que vocês possam se preparar e possam olhar para o futuro, né, através de um propósito, através de um formato, né? Mas eu não tenho uma formação dentro dessa área. Estuda, se capacite para que consiga efetivamente entrar na área de sustentabilidade.
E é interessante que quando a gente para analisar, são várias áreas, são vários setores de economia no Brasil, várias empresas que aderiram à questão da sustentabilidade, aderiram a vários programas de ESG, e isso vem crescendo. Então, gente, são oportunidades que vem surgindo e é importante para alunos, para todo mundo que está acompanhando a gente, acompanhar essas oportunidades, acompanhar tudo que os nossos convidados trouxeram para vocês como dicas, para que vocês consigam entrar nesse mercado e consigam se desenvolver nele. Então, assim, tem muitas oportunidades surgindo, é uma área incrível, né? Eu sou apaixonado pela área de sustentabilidade, mas assim, você entender onde você está localizado hoje e quais são os passos que vocês querem construir para conseguir fazer parte disso e serem realmente agentes de transformação na sociedade. E aí eu queria questionar para vocês dois. Como estudante, né, como aí os nossos alunos podem começar hoje a desenvolver uma trajetória profissional alinhada ao futuro sustentável? A gente tem certificações, cursos, alguma coisa que a gente consiga trazer aí como dica? E aí, Rê, o que você acha? Tem muito, Deja. Assim, a sustentabilidade, ela está em todos os cursos também, né? Então, a gente vê, ela não está só no organizacional. Então, eu acho que todas as profissões, eles podem trabalhar com sustentabilidade. Então, a gente precisa de advogados que entendam e estudem mais sobre essa parte. Então, a gente precisa de engenheiros que vão produzir prédios mais sustentáveis, vão começar a trabalhar aí com soluções baseadas na natureza. Então, eu acho que o primeiro passo é aquela questão que eu já trouxe, né? Informação e engajamento. E aí, para isso, vão ter diversos cursos, diversas trilhas, workshops, que inclusive na Edux a gente tem feito muito isso, a gente tem trazido bastante isso, né? O nosso Papo de Carreiras trazendo exatamente sobre isso. Eu acho que no mais é buscar informação, ver cursos. Você não precisa sair da área que você escolheu. Você pode apenas se especializar nessa parte sustentável e entender como a sua profissão, como você como profissional pode estar ajudando. Agora, se você quiser realmente trabalhar com essa área de sustentabilidade ou meio ambiente ou a parte mais social, aí tem diversos cursos. Aí a gente vê biologia, engenharia ambiental, até a própria engenharia e arquitetura, que hoje em dia tem trazido muito essa parte de cidades mais resilientes. Então, eu acredito que muito é isso, é buscar saber primeiro o que você quer, aonde você quer estar mesmo e buscar essa informação. Maravilha, com certeza, isso é muito importante, então fica aí a dica para todo mundo. João, quer contribuir, quer complementar a Rê nesse ponto? Eu contribuo, claro, mas é uma resposta super completa já. E o que eu tenho a dizer é que cada vez mais o mundo está criando complexidade, né? Então a gente precisa agir o quanto antes, né, para de fato a gente controlar ali o avanço das mudanças climáticas. Então nenhuma empresa vai poder existir mais, e já não poderia, na verdade, existir mais sem pensar em sustentabilidade dentro do seu próprio DNA. Então, acho que o profissional que tiver ali esse conceito, essa formação, né, esse alinhamento com a sustentabilidade, ele tem um destaque muito, muito maior, porque cada vez mais as empresas vão precisar de profissionais nesse sentido em várias áreas, né? Então, a sustentabilidade ela vai ser transversal assim, em todas as empresas, né? Então, acho que o profissional que tiver isso, essa formação, essa capacitação, essa sinergia ali com a sustentabilidade, ele se destaca, não importa onde for a sua área de atuação. Então, eu vejo muito por esse lado. Sim, com certeza. E, gente, vocês estão acompanhando a gente está caminhando para o final. Eu sei que está incrível esse bate-papo, mas a gente está caminhando para o final. E para a gente começar a fechar, tudo que a gente está falando, toda a questão de propósito, toda a questão de sustentabilidade, toda a questão de como vocês conseguem se capacitar, utilizem isso. Quando a gente fala de futuro, o João trouxe muito bem isso. É o que as empresas estão buscando, a Rê trouxe muito essa questão. O pessoal de engenharia, todas as áreas precisam estar ali alinhadas a essa visão sustentável, porque é a visão do que a gente vai estar ali vivenciando no futuro. Então, comece a se preparar de agora, não deixem para chegar lá na frente e vocês serem cobrados de uma formação, de um conhecimento. Vamos buscar esse conhecimento agora. A gente faz todo esse movimento, a área de carreira está aqui para apoiar justamente vocês nesse processo. Então, tem a nossa orientação de carreira, tem a nossa simulação de entrevista com a Liga de Talentos. Então, acompanhe os nossos serviços para poder justamente ajudar vocês a conseguir avançar nesse processo, a conseguir que vocês estejam cada vez mais preparados para esse futuro que não é tão distante, gente. Esse futuro está sendo agora.
Então, o quanto hoje, deixo para vocês refletirem, o quanto hoje estamos nos preparando para lidar com esse futuro que está muito próximo e o quanto hoje a gente está realmente abraçando essa sustentabilidade, abraçando essa mudança e esse impacto social para além da gente, né? O quanto a gente está pensando mais no coletivo e menos no indivíduo. Então, assim, o quanto a gente hoje, eu deixo a provocação para vocês, o quanto a gente está conseguindo transformar outras vidas, outros espaços e o quanto a gente está conseguindo transformar o ambiente onde a gente está inserido, tá? E aí, queria muito que você trouxesse aí uma mensagem de fechamento para os nossos alunos, o que fica aí de dica, de sugestão, para que a gente possa caminhar aí para o nosso encerramento. Bom, primeiro de tudo, agradecer, né, essa presença aqui. Eu acho que é muito importante, é muito do que a gente trouxe, do que você falou agora. Adorei sua fala, Deja, que é isso, o futuro já chegou, né? A gente vê tudo que a gente tem passado, os eventos climáticos extremos que têm causado tantos problemas aí, e a gente acha que nunca vai chegar aqui pra gente. A gente viu, as pessoas estão sofrendo com isso, as comunidades marginalizadas, infelizmente, são as que mais sofrem com isso. A gente precisa realmente mudar, a gente precisa virar a chave e para a gente ter o nosso próprio futuro, né? Para a gente sobreviver. Agora é uma questão já de sobrevivência, não é mais só de carreira ou de algo assim. Então a gente precisa que todo mundo esteja engajado nessa causa. Então a dica que eu deixo é que vocês aproveitem, dentro da universidade de vocês, vão ter diversos cursos, diversas trilhas. A gente tem criado trilhas agora para todo mundo entender, se engajar. Como o Deja falou, veja na sua universidade, no seu campus, qual é o focal de sustentabilidade, o que essa universidade está fazendo e vá atrás, busque se engajar, faça programas de voluntariado, ajude a sua comunidade, ajude o seu entorno. E eu acho que com isso a gente vai construindo um futuro lindo, que eu tenho certeza que vai ser bem legal se todo mundo conseguir se engajar nessa causa. Com certeza, Rê. E a sua fala foi muito potente do o quanto, quando a gente olha para o coletivo, o João falou bem isso no início, e eu acho bacana a gente conseguir pontuar e trazer agora, olhar para o coletivo, o quanto a gente, como coletivo, está conseguindo fazer a diferença. Não é só mais o indivíduo, mas o quanto a gente já chegamos em alguns extremos, então o que a gente está fazendo para conseguir apoiar o outro, né? Olhar para além da gente, né? João, e aí, caminhando também para o encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, uma indicação, sugestão, é com você. Bom, primeiro eu queria super agradecer desde pelo convite de estar aqui nessa troca tão rica e potente também, e obrigado, Rê, também pela divisão aqui da mesa comigo. Acho que o que eu deixo de mensagem é que, de fato, a sustentabilidade, a agenda ESG, um profissional voltado mais para essa linha, a carreira possui múltiplos caminhos. Então, você pode ser um profissional vinculado a ESG, mas atuar em vários caminhos diferentes. E aí, complementando o que eu falei na minha última fala, a agenda de ESG ela vai ser transversal. Então, o futuro é agora já. Então, de fato, é uma agenda de transformação que a gente precisa fazer e cada vez mais profissionais vinculados a essa agenda, capacitados, que tenham afinco, que tenham um brilho no olho. Acho que principalmente é o brilho no olho por essa agenda também vão ser requisitados pelas empresas, mas também a gente não fala aqui só sobre mercado, acho que é sobre a transformação que a gente precisa para o mundo, né? Para o mundo que a gente vive, que a gente quer viver e que a gente quer deixar também para as nossas gerações futuras, né? E olhar também para a comunidade no entorno, como a gente consegue ter um estilo de vida, né, um pouco mais justo, tendo uma transição justa para que todas as pessoas sejam incluídas nesse novo modelo de vida que a gente precisa ter para que a gente consiga, né, seguir como sociedade de uma maneira mais sustentável, mais justa e mais igualitária. Então esse é o recado que eu deixo aqui, que a gente olhe um pouco também para fora das nossas fronteiras ali, para fora da nossa bolha e pensar em como a gente consegue impactar positivamente a todo mundo que está ao nosso redor e se mover sempre coletivamente para que a gente consiga fazer uma agenda potente de transformação. João, muito, muito obrigado. Obrigado, Rê, por ter aceitado a gente compartilhar um pouco, né, desse tema tão importante, a falar para os nossos alunos o quanto serem engajados, o quanto estarem preparados, o quanto olharem para fora é importante, o quanto dividirem isso com a gente, porque, gente, se cada um fizer um pouco a sua parte, a gente vai conseguir efetivamente deixar um bom legado para as gerações futuras, porque quando a gente consegue parar para pensar, construir uma carreira vai muito além. O que a gente está deixando de legado?
não é só o que a gente está vivendo hoje, mas o que a gente está deixando para a próxima geração, o que a gente está deixando para a comunidade, o que a gente está deixando para o futuro, o que a gente está deixando para o meio ambiente. Então, assim, pensar lá na frente, a gente conseguir projetar um futuro onde a gente consiga ter menos impacto, né? E aí menos impacto negativo, maior impacto positivo. Só que não dá para a gente pensar nesse futuro quando ele chegar. Esse futuro está sendo agora, é a gente que está conseguindo construir, cabe a nós essa responsabilidade. Então, estou aqui fazendo um convite a todos vocês para que dividam essa responsabilidade com a gente. Tá todo mundo aqui querendo realmente um mundo melhor, um mundo mais sustentável e essa sustentabilidade seja efetivamente transversal. E transversal não é só no sentido dela estar em todos os temas, mas transversal a partir do momento que ela também atravessa a nossa realidade e ela consiga estar presente no nosso dia a dia, para além da empresa, para além da faculdade. Efetivamente, um passo de cada vez, a gente está ali no nosso social também fazendo essa transformação. Então fica aí o convite para vocês. Muito obrigado por acompanharem a gente. E olha, tem um ponto. Dias 21, 22 e 23 de outubro. Sei que está um pouquinho distante, mas é bom reforçar com vocês. Vamos ter a nossa feira online da Estácio. Então vamos ter aí várias oportunidades. Obviamente a L'Oréal vai estar com a gente também, é o nosso big parceiro. Então vamos ter vários temas importantes. Vamos ter oportunidades de emprego, de estágio. Então acompanhem a gente, se inscrevam e compartilhem isso com outras pessoas, esse tema com outras pessoas que também vocês entendam que seja importante chegar essa informação. Então a gente está aqui como agente, né? Como a gente falou no início, somos agentes transformadores. Então sejam também esses agentes. Obrigado, gente. Até a próxima. Lembrando um ponto. Gente, não vai embora não. Volta aqui. Ó, volta aqui. Isso. Levando em consideração que a Semana da Sustentabilidade já está acontecendo do dia 22 a 27 de setembro. Então procure a unidade de vocês para entender o que está acontecendo de projetos, como vocês podem apoiar, como vocês podem aí contribuir. Falamos muito disso. Não é só a gente se manter na reflexão, mas pegar essa reflexão e transformar em ação. Então, conto muito com vocês. Até a próxima.